Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Desculpa aí o atraso um pouquinho da reunião, nós tivemos um probleminha aqui no link, na nossa internet, não foi nem no link. Vamos falar com Deus, gente, por gentileza. Bom dia para vocês que estamos assistindo aí em casa, no trabalho. Feche os seus olhos, por favor. Permita-me eu fazer primeiro uma oração por vocês, por gentileza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e por causa deste nome, exclusivamente por causa deste nome, nós temos acesso à tua presença. Se não fosse o teu nome, nenhum ser humano chegaria a ti. Todos os seres humanos estariam fadados à maldição enquanto vivessem, ao inferno quando morressem e ao lago de fogo e enxofre na segunda morte. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E por Ele, para Ele e por causa dele estamos aqui. E eu oro por essas pessoas que vieram aqui e que estão conectadas com a gente, alguns que gostariam de estar aqui, mas não podem. E eu me pergunto nestas horas, o que os traz aqui? O que os faz virem aqui? Nós não criamos artimanhas, nada, nenhum atrativo, nenhum. Nós não inventamos correntes, campanhas, pseudonomes de reunião, a fim de que as pessoas venham em busca de bênção ou de uma conquista imediatista. O que os traz aqui, senão o desejo de ouvir a palavra? O que me faz estar aqui, senão o desejo de alguma forma transmitir experiências na fé, na vida e principalmente contigo? Por isso eu te peço, Senhor Jesus, faça-se presente aqui. Quanto àqueles que estão chegando aqui tristes, angustiados, com problemas, claro, venha o teu Espírito tocar, curar, libertar, restaurar, restabelecer o corpo, a saúde física, mental, psicológica e sobretudo espiritual. Aqueles que estão com conflitos na sua fé, dúvidas, medos, venha a tua palavra para curar. O Senhor disse que a tua palavra é luz. Então clareia, meu Deus, dê vista aos cegos, aqueles que em alguma situação, em algum momento estão cegos para a verdade, venha a tua luz iluminar a vista dos cegos. Meu Senhor, minha Senhora, fale com Deus aí onde você está e tenha a certeza que Jesus está te ouvindo. Ele te ouve e não só ouve, Ele te atende, Ele te responde. Ele está pronto para responder, para atender, para iluminar a sua vida, para atender a sua vida. Você que mandou mensagem para a gente, que se acordou disposto a vir, mas não teve como, doença, mãe adoeceu, filho mal, Jesus está aí contigo. Não deixe nenhum sentimento de culpa te atormentar, porque você não pôde estar aqui. Você está sendo sincero, você não usou uma desculpa, você não criou uma desculpa, pelo contrário, você está aí aborrecido porque gostaria de estar aqui. O Espírito Santo está aí contigo, Ele está aí com você, sem medo, sem culpa. Fale com Ele e tenha certeza que conforme você vai falando, dialogando, conversando com Ele, a presença dEle, o Espírito dEle vai caindo sobre você, tocando no teu corpo. Sejam curados, sejam livres, sejam iluminados, sejam tocados pelo Espírito de Deus aí agora. Sejam tocados pela presença dEle aí agora e recebam
o toque da presença de Deus. Receba a luz para a tua vida. Receba a saúde para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito, em o nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga que assim seja. E graças a Deus. Olha só, a oração que nós fizemos, isso é oração de fé. Porque você falou o que você precisa falar, você não sentiu, não teve aquele ritual religioso. Isso é oração de fé. Quer ver? Quem aqui você chegou com uma dor, um peso, um mal-estar e agora você está bem? Tem alguém que não estava bem nesse desabafo? O que nós fizemos aqui, seu Alfredo, o que nós fizemos aqui, vocês têm que ter por hábito fazer em casa, gente. Está angustiado, a Bíblia fala assim, está alegre, cante louvores a Deus. Louvores quer dizer, agradeça. Oh meu Deus, graças a... Quando Paulo fala isso, cantar louvores, não é tu pegar um hino, buscar e cantar. Cantar agradeça. Obrigado, meu Deus, louvado seja o teu nome. Está triste, vá orar. Certo, gente? E entenda, o lugar de oração não é a igreja. Lugar de oração é dentro do seu carro, debaixo do chuveiro, sentado na privada, no seu quarto. Principalmente quando está angustiado. Certo, minha gente? Então, guarde isso. E tenho a certeza que essa semana vai ser uma bênção. Amém. Vocês creem? Senta um momentinho, por favor. A Bíblia diz assim: muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. A senhora está boa? Graças a Deus. Está mais magra, está mais bonita. E a cara de pau chegando aqui, né? Todos nós oramos pela senhora aqui, viu? Quando a senhora esteve no hospital. E eu quero agradecer vocês na presença dela. Essa é a senhora que nós falamos, a mãe da dona Rosário, né, dona Rosário? Graças a Deus. Então, a senhora estando aqui com a gente, é a prova dessa palavra aqui que diz, muito pode na sua eficácia a oração de um justo. Que a senhora teve mal no hospital, não foi? Quanto tempo a senhora ficou lá no hospital? Quase 2 meses. Quase 2 meses, né? E agora está aí caminhando. Bonita. Depois que saí, tive a trombose. Em casa, tive a trombose. Em casa teve uma trombose. E como é que a senhora está agora? Eu também não trabalho. Que bom. E vai ficar melhor ainda. A dona Nara, como é que a senhora está, dona Nara? Depois manda notícia aqui para a gente, por gentileza, dona Nara. Por favor. Você vê que nós não somos melhores que ninguém, pessoal. Nós não somos melhores que ninguém. Mas todas as pessoas, até agora, a gente está invicto. Todas as pessoas que nós oramos aqui juntos e que estavam no hospital ou doente, grave até em casa, todas se recuperaram. Nós estamos invictos. Mas sabe o que é? É a sinceridade. Não é que a gente é melhor. Lembra do início da oração que nós começamos? Somente por causa do nome de Jesus que a gente tem acesso a Deus. Não há mérito, nenhum homem tem mérito. Mas todas as pessoas que nós oramos e que vocês pediram oração, que estavam no hospital, que estavam em casa, pegaram Covid, todas, desde a época da pandemia, todas se recuperaram. Quem não lembra da mãe da Kelly? Lembra da mãe da Kelly? Que esteve mal, ela quase morreu mesmo. Graças a Deus, ela foi curada, veio na igreja, agradeceu, tomara que ela volte. Certo, minha gente? Vocês têm a Bíblia de vocês aí? É por isso que a gente fala assim, ó. Às vezes, dona Clara, seu Ricardo, a gente orando assim, parece que a gente não está dando atenção à vida pessoal de vocês. Não, gente, a gente está dando sim. Quando a gente ora assim, apresente a sua primícia, eu estou te ajudando a tirar a ansiedade. Porque se eu fizer um discurso só pontuando a tua necessidade, eu vou colocar em você a ansiedade. Se eu fizer um discurso, ou fizer uma oração, fale com Deus, apresente a sua primícia. Fale para Ele o que está acontecendo com você, desabafe com Deus. Eu estou tirando a ansiedade de você e levando você a praticar o que a Bíblia diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jesus disse assim, qual de vocês, por mais ansioso que esteja, é capaz de acrescentar um côvado, um palmo na sua vida?
Bom dia. Bom dia. Vocês estão aí? Sim. Quem de nós, por mais ansioso que nós estejamos, é capaz de fazer mudar um palmo na nossa vida? Nada. Então, o que eu entendo com essa palavra? Isso é sabedoria, viu? Vamos deixar um dia para explicar sobre isso na reunião de sabedoria. Por mais ansioso que a gente esteja, nós não vamos resolver nada. Então, a sabedoria está: ter ansiedade é uma coisa, andar ansioso é outra. Eu vou me permitir ter ansiedade, porque eu sou humano, mas eu não vou me permitir andar ansioso, porque isso vai atrapalhar até minha fé. Certo, minha gente? Vocês têm a Bíblia de vocês aí? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João. Olha só que coisa. Nós vamos pregar aqui a palavra, e eu sei que a mensagem, a Bíblia, ela causa duas coisas nos homens. Alguns liberta, outros, acreditem, cria confusão. Vocês sabiam disso ou não? Bom dia, gente. Sabe qual é o problema, pessoal? O problema é que as pessoas, nós aprendemos, né, meu anjo? Nós aprendemos um Jesus romântico. Não é isso, Alfredo? As igrejas, as religiões, ao longo dos séculos, e não é de hoje, elas romantizaram Deus. Elas romantizaram. Deus não é romântica. A palavra de Deus é dura. Entende? As pessoas aprenderam assim, como é que vamos na igreja para ouvir a palavra do Senhor, ouvir uma palavra de amor, de conforto. Não há sequer menção sobre isso. Desde Jesus, nada. Você sabe o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus, a Bíblia, os mandamentos, seus estatutos, suas ameaças. Eu falar assim, que Deus ameaça. Aí o senhor Edmilson vai pensar assim, talvez, como? A senhora entende, meu anjo? Se eu falar assim, que Deus, ele ameaça se vingar, ameaça rejeitar uma pessoa, ameaça vomitar uma pessoa que é dele, tem gente que vai dizer assim, mas como? Pois é, porque na mente dela foi criado uma imagem de um Jesus romântico. Não, gente, Deus não é romântico, certo? E quando ela ouve a palavra de Deus como ela se assusta, aí começa a confusão. Mas isso tem que acontecer, acredite, é necessário acontecer. Certo, minha gente? Então elas se escandalizam com a palavra de Deus. É que a gente já falou aqui um domingo, e alguns acabam até abandonando Jesus, porque não suportam a palavra. Paciência, tem que acontecer. Nova dissensão, discussão entre judeus. João 10, 18. Se Jesus era chamado de agitador, tumultuador, você sabia ou não? Aonde Jesus ia tinha confusão. Bom dia, gente. Bom dia. Só para ver se vocês estão aí. Vocês sabiam disso? Sabia disso, Alfredo? Sabia que aonde Jesus ia tinha confusão? Tinha confusão até entre os seus parentes, entre a sua linhagem, a sua descendência, discutiam. Mas como? Seus vizinhos de cidade, seus conhecidos, começavam assim, mas como? Como? Como é que? Vamos tratar esse cara aí como Deus? Ele aqui, o guri aquele, criado ali na carpintaria de José e Maria. Não é esse o filho dele? Como é que negócio é esse? E neste lugar, por conta da incredulidade, Jesus não pôde fazer muitos milagres, está muito claro isso. A não ser curar alguns outros, um que outro enfermo, só. Se ele conseguiu apenas curar um que outro enfermo, será que ele conseguiu salvar? Eu estou ajudando vocês, pessoal. Era pesado demais as pessoas ter que seguir as orientações de um homem que viram crescer. Porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. Então, aonde Jesus ia, tinha confusão. Pelo que ele falava. Vocês têm que estar pronto para isso. Escute bem, você que é da fé, vive na fé, se posiciona no trabalho, na escola, na faculdade, na sua família. Você assume a crença em Jesus, publicamente.
e não ter medo disso, você tem que entender que você vai ser um agitador. Você vai criar confusão, mesmo você não querendo. Porque você vai padrões, você vai contrariar o sistema, você vai contrariar a maioria das pessoas, entenderam bem? Então, aí você ouvindo isso, você vai dizer assim, mas como? Me ensinaram que vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Vem para Jesus que uma nova vida espera para você. Vem para Jesus que você vai ter uma vida de paz. Quem é o conselheiro ligando uma hora dessa? Pelo WhatsApp ainda. Não vou atender não. Não dá, né? Pode ser coisa da reunião. Pessoal, se está dando algum problema na reunião, vocês fazem o seguinte. Fala com o Eduardo aí no YouTube, mas é do Rio Grande do Sul. Estranho. Eu não tenho salvo no celular. Pelo WhatsApp. Aí a gente já fica com as pulgas, né? Os paranoia na cabeça, né? É sofrer por antecipação. Então não está no meu contato, não está na reunião, né? Então, gente, olha só. Atentem para isso. Para que amanhã depois, quando chegar a hora e você ouvir uma palavra dura, você não se escandalize. Imagina você ver, meu querido senhor Edmilson, Jesus falando com um cristão, uma pessoa que é dele, uma pessoa de Deus. Você vê Jesus falar assim, ó, vem cá, ó, seu filhote cruz credo. Você lembra onde foi que você caiu? Você volta para as primeiras obras? Você, quem dera se você fosse quente ou frio, mas tu é morno, morno quer dizer fingido, dissimulado, aquele que não é intenso na fé, aquele que não é verdadeiro, certo? Essa é a expressão morna. A expressão morna é uma pessoa que não é verdadeira, não é intensa. Aí Jesus diz assim, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Imagina, que romantismo tem nessas palavras. Essa expressão vomitar da minha boca é o clássico, eu estou com um abuso de você. Eu não te suporto mais. Pô, mas aí tu fez Jesus falando assim, eu não te suporto mais. Não tem mais como te suportar. Aí contrasta com o Jesus romântico que as igrejas passaram. É demais para as pessoas. Que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Ele entende, aquela coisa toda. Pois é, Ele é misericordioso com os pecadores arrependidos. Mas Ele é vingativo com os que brincam com a sua palavra, deliberadamente. Entenderam bem? Está claro para vocês? Então, estou fazendo essa introdução para vocês entenderem o porquê que às vezes você vai passar problema e também às vezes você mesmo não entende a palavra. Sai daqui cheio. Ao invés de sair daqui em paz, você sai com conflito. Mas se você sai da reunião com conflito, isso é ótimo. Você tem que sair daqui conflitado. Nós temos que sair daqui em conflito. Para que esse conflito crie em nós, lapide em nós o que Deus quer da gente. Por exemplo, como é que se abre aquela rocha lá, ali naquela Serra da Russa? Não tem um túnel que tu vem de Recife? Não tem? Como é que se abriu aquilo ali? Foi da noite para o dia? Como é que se abriu aquele túnel no meio da rocha? Lá no Rio Grande do Sul tem muito isso na Serra também. Não é, dona Cláudia? Haja dinamite, minha irmã. Muito que? Atrito. Houve um atrito que abriram buraco no meio da rocha, no meio do morro. Abre o caminho. O que abre a minha mente? O que me muda? O que me desenvolve como ser humano, como homem, como cidadão e principalmente na fé? O atrito, a palavra. A palavra ela vai me criar o quê? Atrito. Vai chocar, vai ser como um dinamite na tua cabeça. Mas como? É pesado demais ouvir isso, meu irmão? Pois é, mas é esse atrito que depois que a adrenalina baixar, e se nós deixarmos o nosso egoísmo, egocentrismo, vaidade, orgulho, e rejeitarmos as nossas culturas humanas e religiosas, e deixar aquela palavra nos atritar, nos chocar, então aquilo vai abrir o nosso coração e vai criar em nós caminhos para a salvação. Mas a questão é, pois não, Dado? É bom, pastor, dar um parênteses, por quê?
a maioria dos pastores hoje em dia estão contaminando a palavra. Sim. E a gente escuta isso daí. Jesus é amor, isso, aquilo, outro, igual eu comprei quarta-feira do dízimo, a não obrigação de você dar. Mas você faz por amor. E tem pessoas que simplesmente escutam e dizem, não, 1000 pastores pregam que é obrigado, e só esse maluco vem dizer que não é. É a pessoa também ter o bom senso e perguntar, não, filho, mas por que tu chegou a esse ponto, a esse consenso? Como é que está escrito na palavra? Porque às vezes o senhor prega alguma coisa que é dura, que ela passou 30 anos ouvindo, choca. Uma única reunião, o senhor faz cair por terra tudo que ela crê. A pessoa tem o bom senso, depois que ele se acalmar, pastor, me explique melhor isso daqui. Tirar dúvidas. Nada para Deus é obrigado. Nada. Nem dízimo, nem oferta, nem jejum, nem oração, a vinda da igreja. A gente está falando sobre Malaquias em quarta-feira. Vocês têm que entender que aquele povo lá de Malaquias, e é bom dado falar isso, eles davam dízimo. E davam muita oferta. Animais, carneiro, essas coisas, sabe? Eles frequentavam o templo assiduamente. Mas tudo aquilo ali era sistemático. Tudo aquilo ali era mecânico. Tudo aquilo ali era por obrigação. Não por respeito e nem honra a Deus. Entenderam bem? Está claro isso? É isso que o Eduardo está querendo dizer. Se eu estou aqui hoje na igreja por obrigação, não vale de nada. Pastor, eu trouxe aqui meu dízimo, eu trouxe aqui uma oferta para pagar o aluguel da igreja esse mês sozinho. Ok, ótimo, para mim, maravilha, venha. Mas qual a sua intenção nisso? É por obrigação, é por vaidade, é por barganha? Está aí uma oferta que Deus se irrita. Entenderam bem, gente? Está aí uma coisa que Deus se irrita. Isso causa ira em Deus. Por isso que Jesus, tudo isso, ele viu, lembra no hall do templo ali como é que se chamava aquela entrada do templo? O átrio. Lá no átrio tinha aquele monte de não, mas antes do átrio, lá na entrada, tinha um monte de barraquinha, tinha uma feira de oferendas, entende? Ali tinha pomba, galinha, cabra, boi, eles vendiam na porta do templo para que as pessoas não tivessem mais o trabalho de ir no seu rebanho. A ordem era ir no seu rebanho e pegar a oferta. E era o ofertante que tinha que ir lá selecionar, escolher com muito critério. Entenderam bem? Os pobres eram eles que tinham que dar a pomba. Então o que criou uma sistemática aquilo ali, uma rotina desgraçada, que é o que tem hoje nas igrejas, que as pessoas iam para o templo por obrigação, compravam ali mesmo, iam sacrificar. E faziam aquelas cantorias todas, aquelas coisas todas. Foi aí que Jesus disse assim: bem profetizou Isaías a respeito de vocês. Esse povo me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Certo, pessoal? Então, escute agora o que aconteceu aqui, no templo. João capítulo 10, versículo 19. Nova dissensão entre os judeus, por causa destas palavras. Que palavra? Jesus dizendo: eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas me conhecem a mim, quem crê em mim ouve minha voz e tal. Os judeus enlouqueceram com essas palavras. Por causa das palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que eu ouvi isso? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Nós temos aqui um paradoxo clássico de um religioso fanático, extremista, fundamentalista, os dito conservadores,
e uma pessoa que coloca a razão acima da religião. Veja se não é... Eu sempre falei isso aqui para as pessoas, ó, escute bem isso aqui. Religião é um espírito, certo? O espírito religioso é um demônio, é uma potestade. Vocês entenderam bem, gente? O dia que você confundir fé com religião, você se tornou um fanático inconsciente. Saiba discernir o que é fé, saiba discernir o que é religião. Quem matou Jesus foram os religiosos. Jesus não foi condenado à morte pelo Estado. O Estado lavou a mão. Ok? O Estado lavou a mão. O Estado não quis julgar. Quem escutem, eu vou falar mais alto agora, certo? Eu vou falar mais alto, não vou entrar em detalhes, porque eu sei que tem uns aqui que se ofendem, mas quem tiver discernimento e humildade de espírito vai entender. Quem condenou Jesus à morte foram os religiosos. O que é a religião? A religião é o espírito de Satanás que tenta imitar Deus. Satanás, o antigo Lúcifer, tentou ser semelhante a Deus no céu. Na terra ele tenta a mesma coisa. E aí ele criou as religiões. Todas as religiões são do diabo. Todas. Inclusive, e a mais perigosa de todas é a religião evangélica. Não existe religião mais desgraçada do que a religião evangélica. Escute o que eu estou falando para vocês. Por quê? Você vai no catolicismo, está lá ao olho nu a contrariedade à palavra. Você nem discute, está lá as imagens. Você vai na Umbanda, Quimbanda, Candomblé, não precisa entrar em detalhes, ok? Além da imagem tem o culto a mortos, tem os necromantes que consultam mortos. Então, nem entramos em demanda com eles, certo? Vamos ao hinduísmo, a Seixonoye, ao islamismo. Não precisa entrar em detalhes, né? Eles seguem o Deus lá de... Certo, minha gente? Vamos lá. Não precisamos entrar nas religiões indianas e chinesas, que até vacam ser o rio mega ultra poluído da Índia, é um rio, é santo, é sagrado. Então não precisamos entrar em detalhes. Como vamos questionar a evangélica? É esses que nós tratamos como irmãos. É esse que quando a gente prega aqui, as pessoas dizem assim, o pastor está criticando. Não é assim, Aline? O pastor está falando mal da igreja, mal do pastor. Mas essa é a mais perigosa, porque essa é a que mais imita o cristianismo. Entenderam bem? Essa é a perigosa. A que prega nas entrelinhas, não na prática, Jesus como único Senhor e Salvador. Essa é a mais diabólica de todas. Por quê? Como disse Paulo, eles tratam as pessoas, eles conduzem as pessoas com rigor ascético. Você sabe o que é rigor ascético? Bom dia. Vocês estão aí? Você sabe o que é rigor ascético? Um rigor além da conta. Não pode usar saia, não pode usar calça na reunião, não curte aquela coisa, não faça isso, não faça aquilo outro, não depile o sovaco, não use saia, não assista Globo, não assista aquilo lá, não faça aquilo, eles são rigorosos com as pessoas, querem um cabresto. Mas Paulo disse assim, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Quer dizer, o rigor que as igrejas criam para supostamente cuidar da vida espiritual das pessoas, não impede elas de pecar. Olha as igrejas pentecostais. Olha, Deus é amor. Olha as igrejas mais tradicionais que têm aquelas doutrinas rígidas. Impede das pessoas pecar? Eu sempre falava isso aqui, ó. Se ser pastor e esposa de pastor impedisse alguém de pecar, ou viver enfurnado dentro de uma igreja impedisse a pessoa de pecar, não teria pastor caindo em adultério, não teria pastor ladrão, não teria obreiro fofoqueiro, caloteiro, que vivem dentro de uma igreja. Ah, beleza. Entende o que eu estou falando, gente?
E tu podes ver que aqui nós encontramos dois tipos de pessoas que acontecem ainda hoje. O religioso, tudo é demônio. Tudo é demônio. Já perceberam? Está amarrado esse diabo, de uma amiga minha. Agora ela se libertou, porque ela não é mais religiosa, agora ela é imitadora de Cristo. Muitos diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que eu vi isso? Não é assim hoje? Conversa comigo, gente. Quando você questiona um pastor, primeira coisa que o pastor religioso diz o quê? Está com demônio, McLaren? Só obedece. Está dando lugar para o inimigo, Duval? Está repreendido, irmão. O sangue de Cristo tem poder. Tudo é demônio. E ainda diz assim, por que vocês ouvem um endemoniado desses? Olha o espírito religioso. O espírito religioso é isso. Ele não aceita o contraditório. Ele não aceita a divergência. O espírito religioso, ele é cego. Ele é cego. A pessoa é cega. E se tu questionar ela, ela vai ficar brava contigo. E vou repetir. Jesus não foi condenado à morte pelo Estado. Entendeu, senhor Alfredo? O Estado lavou as mãos. Jesus foi morto pelas religiões. Quem é que está matando Jesus no coração das pessoas hoje? Quem? As igrejas. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, pastor, o senhor é sincero, o senhor é verdadeiro, o senhor trabalha para ajudar as pessoas, mas o senhor traz muita gente para a igreja. Isso foi uma coisa que me fez começar a abrir os olhos. Aonde o senhor vai, o senhor movimenta, o senhor traz muita gente para a igreja. Eu falei, mas eu estou ganhando almas. Será que o senhor está ganhando almas? Porque quando o senhor vai embora, vem outro e desfaz tudo o que o senhor fez. Ainda diz que o senhor ensinou errado. Ainda diz que o senhor colocou dúvida, que o senhor... E de fato, e essas pessoas, a maioria que o senhor trouxe para a igreja, se afasta da igreja e vão ao mundo e não querem mais ir para a igreja nenhuma. E é verdade. Aí eu pensei, será que nós estávamos ganhando almas? Ou a gente estava vacinando as pessoas contra Jesus? A nossa intenção não era essa, mas é que vinha um aloprado, com um espírito religioso, o Alessandro é endemoniado. O Alessandro é perturbado. Ele ensinou errado, está tudo errado. Por que você deu ouvido, Alessandro? Quando iam conversar com uma obreira, a primeira coisa que perguntavam, Edmilson, quem foi que te levantou, obreiro? Aí o Edmilson falava, foi o Alessandro. Já tem um alvo na testa. Não é assim, Dó? Diga aí, Dó, pode falar. Aproveitando que você deixou a deixa aí, pastor, seria até bom você explicar para as pessoas por que essa diferença, distinção de pregação, se aparentemente a palavra é a mesma. Por que um pastor sem fundamento bíblico, aliás, usa até a Bíblia e distorce, e o outro pregando realmente a Bíblia ensina que é certo? Como a gente entender essa variação que há dentro da palavra? O Eduardo está perguntando assim, pessoal, e muito boa pergunta, dentro da mensagem, está ótima. O Eduardo está perguntando assim, aí entra o Eduardo que eu falei, por que a religião evangélica é a pior de todas? Porque ela é desfácil. O Eduardo está perguntando assim, por que há variação de pregação, se a palavra é a mesma, se o Jesus é o mesmo, diz, né? Está na boca de todo crente, Jesus é o mesmo, irmão. A placa é Jesus não é o mesmo de 98% das igrejas evangélicas. Ou você acha que Jesus é o mesmo do Silas Malafaia? O Silas Malafaia, ele prega um Jesus da Bíblia? Vocês ainda têm dúvida? Mas conhece muito dos textos. Por que vocês não respondem? Aí esse é o problema. Esse é o problema. Vocês vão ver que o espírito da fé questiona. Repita assim comigo. Quem é da fé? Vamos falar isso bem alto. Quem é da fé? Questiona. O religioso julga. Esse endemoniado, por que vocês dão ouvido? Está louco esse homem? Talvez alguém já está me chamando de louco pelo que eu estou pregando. Obrigado, irmão. Não sou digno de ser chamado pela mesma coisa que Jesus foi. Olha os da fé, seu Alfredo, dona Kleine, os da fé.
Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Quer dizer, ele está falando a verdade. Ele está trazendo à baila as coisas ocultas. Não pode ser de um endemoniado. Endemoniado não fala a verdade. Ou fala? E aí o questionamento, pode porventura um demônio abrir os olhos dos cegos? Não é olhos físicos, literalmente a cura de uma cegueira. Pode alguém mostrar luz para quem estava na escuridão? Um demônio faz isso. Você acredita que um demônio fala a verdade, gente? Assim comigo, pessoal, por favor. Dialoguem comigo. Você acredita que um demônio uma pessoa endemoniada vai te falar a verdade? Ela vai te ferir? Ela vai te mostrar, ô Edmilson, está errado, não vai para a direita, não, irmão. Tu não viu que está errado aqui? Vai para aqui, Eduardo, não é para ir para trás, não, vai para frente, pô. Já não foi para trás, não deu errado? Vai continuar, irmão? Você acha que um demônio faz isso, gente? Pessoal, me ajudem. Você acha mesmo que um demônio faz isso? O espírito da fé questiona. Aí eu volto à pergunta. Pelo que vive e prega o senhor pastor Silas Malafaia, você acredita que o Jesus dele é o mesmo da Bíblia? Conversem comigo. Por que vocês não se posicionam? Vocês têm medo? Vocês têm medo? Vocês têm medo, pessoal? É porque eles usam assim, maldito aquele que se levantar contra o ungido de Deus. Verdade, isso aí. Uma vez que eu questionar uma pessoa na igreja, eu acho que não gostei do sorteio que foi pregado. Sim. Aí a pessoa, a obreira, né, disse assim, olhe, você é do altar para a porta, do altar para dentro, é ele e Deus. Não, E essa obreira está errada. Ele vai tratar com Deus. Não, a obreira está errada. O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Eu acredito que seja água fria no senhor, sabe por quê? Porque talvez o senhor ainda é escravo de um espírito religioso. Não, eu não sou escravo. Bom, deixa eu só explicar para vocês. Qual era o tema da reunião? Mais uma divisão entre os judeus. Qual era o tema da reunião? O que eu falei antes? Aonde Jesus ia, criava o quê? Por causa do quê? O que eu estou lendo aqui? O que eu estou lendo? Por causa dessas, rompeu-se uma nova dissensão. Então, se houver discussão aqui, está tudo normal. Maravilha. Isso é sinal que Jesus está aqui. É Ele quem está falando e não o homem. Tem que criar isso. Entendam. Libertação é no atrito. Não é todo mundo dizendo amém, aleluia, uma maravilha de culto, onde você ouve o que você quer. Ali Jesus não está. Escute o que eu estou falando para vocês. Vamos, já que eu falei, eu vou assumir. Primeiro, nenhum pastor hoje tem autoridade para dizer, ai daquele que se levanta contra o ungido de Deus, Deus vai pesar a mão. Esse caboclo é endemoniado. Ele está usurpando a Bíblia, prevaricando de sua função e usando o Antigo Testamento para isso. O próprio Senhor Jesus não amaldiçoou quem rejeitou a Ele. Quem é o pastor para amaldiçoar ou dizer que ameaçar os outros com isso? Ele é acima de Jesus? Ele é Deus? Quando os samaritanos não quiseram receber Jesus, os discípulos Tiago e João quiseram orar para descer fogo do céu e matar eles. Jesus falou assim, vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, ele veio para salvar. Quem é o pastor para falar isso? Eu te digo sem ter medo, só um pouquinho, eu te digo sem ter medo de Deus, ele abandonou o primeiro amor. Porque Paulo disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se eu vou imitar Cristo, alguém veio aqui, não gostou do que eu falei, e ficou bravo comigo. Amém, mas eu não vou falar mal de você. Eu acho assim, pastor. Desculpa, o senhor já fala, tá? O senhor guarda o que o senhor quer falar, que o senhor já vai falar, tá, querido? Só para mim seguir no time aqui do raciocínio, só um pouquinho. Por que eu afirmo, sem ter medo de errar, que o Jesus que Silas Malafaia prega não é o Jesus da Bíblia? Porque ele contraria o que Jesus falou. O que ele ensina ao seu povo e nas suas redes sociais é o contrário do que Jesus falou. É o contrário do que Paulo falou. Paulo disse, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. E fazendo assim,
vocês vão amontoar a brasa viva sobre as vossas cabeças. Ele, além de praticar, ele incita o seu povo a praticar o contrário. Mas pastor, com que base o Senhor fala isso? Com que autoridade o Senhor fala? Com a autoridade da palavra. Paulo disse, se alguém, ou ainda que um anjo do céu vier pregar outro evangelho, considere como anátema. E é o que eu estou fazendo aqui, eu estou praticando o que Paulo falou. Aí entra o que a dona Ana falou, a obreira vendo que o pastor está pregando coisa errada, vendo que está sendo ensinado um outro evangelho, e ela diz assim, não, eu só estou olhando para Jesus, isso é ele com Deus. Negativo, você está sendo cúmplice de uma heresia, e você, se não se arrepender, você vai para o inferno. Porque o cúmplice, ele é o quê? Culpado. Eu estou vendo um camarada estuprar uma mulher, estou vendo um camarada abusar de uma criança, estou vendo um camarada roubar, eu estou vendo isso. É conivência, né? Cúmplice. A conivência é uma cumplicidade, ou não é? Com certeza. Então pronto. A Bíblia ensina que se faz culpado da mesma forma. Se faz, exatamente. Então esses são os que a Bíblia fala em Apocalipse 21, dos covardes, que não se posicionam. Que quer ser. O crente não é social, não existe cristão social. Escute o que eu estou falando para vocês. Mas é aquilo que nós falamos no início, seu Ricardo. Sabe o que assusta? Porque vocês foram acostumados a ouvir um evangelho romântico. O evangelho não é romântico. O evangelho do Senhor Jesus, ele é Ele é o quê? Lembra o que Jesus falou? Não pensem. Não é nem para pensar, que dirá pregar. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz à terra. Eu vim trazer o quê? O que é espada? Instrumento de guerra. E eu vim criar divisão. Olha onde é que começa o atrito. Onde começa o atrito? A confusão, o debate. Eu vim criar divisão entre o homem e a sua mulher, entre a nora e a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Pastor. Então, quer dizer que então é possível sair daqui de uma reunião que eu vim buscar, sair discutindo com a minha mulher? É bem provável. É bem provável. Mas que essa discussão seja por causa e sem ofensa pessoal e moral. É bem provável. Mas foi ensinado que você tem que ir para a igreja, aquela coisa sensacionalista, e sentir uma paz, chorar e sair daqui leve. Não, meu amigo. Quantas vezes eu mesmo preguei e saí em conflito? Eu mesmo pregando, eu saí conflitado. Rapaz, eu peguei pesado, ó. Eita, vou perder membro. Vou perder dizimista. Paciência. Melhor é agradar a Deus do que agradar os homens. Mas o fato é que, se você é um religioso, você não questiona. Você não questiona. Você não questiona a pregação do bispo, do pastor, você não questiona o que a igreja está pregando, você não questiona. Aliás, você julga quem mostra para você a verdade. Porque na sua cabeça, o pastor está falando mal da igreja, o pastor está falando mal do pastor, o pastor está com ranço, a narrativa está pronta, né? Quando não, o pastor está louco, ou até endemoniado. Mas se você é uma pessoa da fé e quer a verdade, então você tudo questiona. Peraí. Pode um endemoniado, um louco, uma pessoa magoada, ensinar a perdoar? Pode uma pessoa endemoniada, cega, que enlouqueceu, tentar mostrar a verdade? Não, né? Muitas pessoas estão matando Jesus na mente das pessoas. Muitas pessoas estão assassinando a fé das pessoas por causa desse extremismo religioso. Certo? Então, se porventura você, meu irmão, está passando por luta em casa, justamente por causa das tuas palavras, você sabe se posicionar. Sim é sim, não é não. Bora fazer isso, cara. Não vou não.
Ah, não vou fazer. Está errado. Entendeu? A palavra diz para não fazer. E eu não vou fazer. Pronto, aí você já é chamado de santinha, perfeitinha. Você quer ser um anjo? Você quer ser melhor que os outros? Ah, então quer dizer que só você é de Deus, Kleber. Diz aí, só você é de Deus então. Eu não sou. Não é assim? E se você está passando por isso, é sinal de que você é de Deus. Ou pelo menos está agradando a Ele. É isso, gente. Não tem nada a ver com dinheiro no banco. Não tem nada a ver com carro zero. Não tem nada a ver com... Sabe qual é o principal sinal de que você é de Deus e que Jesus está em você? Quer ver? Ao contrário do que nós aprendemos. Ó. Sabe qual é o sinal, meu amigo, seu Edmilson, de que o Senhor é de Deus? E que o Senhor está agradando a Deus? Vão começar a lhe desprezar. Parabéns. A graça de Deus lhe alcançou. É isso. Tá? Não pense assim, ó, agora eu vou agradar a Deus, o meu dinheiro vai se encher de dinheiro. Agora eu vou ter um monte de amigos, vou estar em paz com todo mundo. Não, meu irmão. Quando você andar com Deus, o sinal evidente de que você está agradando a Deus é o quê? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e desprezarem por causa da justiça. Alegrai-vos porque é grande o vosso galardão nos céus. Paulo disse assim, todos aqueles que quiserem seguir a Cristo piamente, quer dizer, como tem que ser, serão perseguidos. Mas aí, minha senhora querida, tu leva para o evangelho romântico, pô, o pastor está dizendo que eu vou ser perseguido. Vai. Aliás, nós seremos salvos debaixo de quê? Perseguição. Lapada, isso mesmo, meu anjo. Nós temos que nos preparar para isso, para quando isso acontecer, isso não pode... Pessoal, assim ó, posso ser sincero com vocês? Posso, gente? Desculpa falar isso com vocês. Vou ser um pouquinho duro agora. É uma opinião pessoal. Pô, gente, a gente tem que deixar de ser criança, pessoal. Na moral. Tem coisas que lá no início que acontecia com a gente se escandalizava. Por exemplo, um pastor, um dia eu era obreiro, recém-obreiro, o pastor me deu um tapa na cara. Um pastor. Me deu um murro mesmo na cara, tapa, bofetada. E uma outra vez um soco na costela, desequilibrado ao extremo. Mas eu achava que aquilo ali era Deus permitindo para me ensinar algo. Olha como eu era idiota. Eu era religioso, eu não questionava. Eu não quero isso para vocês não, pessoal. Quando eu falo isso, eu não estou criticando ninguém. Eu não quero que vocês passem o que eu passei. Porque só eu sei o que eu perdi na minha vida. Certo ou não? Eu sou um homem que questiono tudo. Você pode mandar qualquer notícia para mim, eu te garanto. Antes de emitir opinião, eu vou pesquisar no mínimo em 5 sites. E sites confiáveis. Eu questiono tudo que me manda. Tudo que me manda. Eu me tornei um senso crítico em pessoa. Tudo eu questiono. Por quê? Porque uma coisa é eu me deixar ser guiado religioso uma vez. Eu continuar sendo criança e deixar que homens me guiem é outra coisa. E aí eu pergunto aos senhores, não a todos, mas a quem merece. Até quando você vai ser criança? Até quando uma pregação vai te escandalizar? Até quando uma palavra dura vai te deixar todo atordoado? Até quando um escândalo, como esses aloprados, esses pastores falando um monte de bobagem? Até quando isso é conivente? Até quando vamos comer o que querem nos colocar a goela abaixo? Até quando vamos ser guiados por um espírito religioso? Tratamos como endemoniado aqueles que estão querendo nos mostrar a verdade. E tratamos como de Deus aqueles que estão nos enganando. Até quando isso? É sua obrigação, é minha obrigação. Escutem, é a obrigação individual de cada um questionar o que está sendo falado. Principalmente aqueles que usam o nome de Deus e a palavra de Deus. Paulo também teve esse debate sério nas cartas em Coríntios, 1 e 2 Coríntios. Lembra você ver que ele disse assim: não é de se admirar que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, na igreja cristã, na igreja onde se prega a verdade, sempre teve discussão. E tem que ter, porque a palavra de Deus, diz a Bíblia, é como uma espada de 2, que ela corta. A senhora entende, minha irmã? Ela separa junta e medula. E ela é apta para discernir o que está dentro do coração do homem.
Por isso que tem gente que fica chocado quando a gente prega, porque é o contrário do que ela... É como o Eduardo falou, é contrário. Imagina, meu irmão, 30 anos estou ouvindo uma coisa, mesmo aquela sistemática. Daqui a pouco tu ouve uma coisa que contraria aquilo. Meu, eu vou falar uma coisa aqui e eu não tenho medo de falar, não. Eu falo porque é a verdade. Se eu morresse há 5 anos atrás, de pastor, eu estaria no inferno. Eu tenho certeza que eu estaria no inferno. Mesmo não roubando oferta das pessoas, a oferta entrava, a gente juntava, arrumava, botava no banco, ou vinha buscar de mala. Eu vivia da minha ajuda de custo, não enriqueci pregando evangelho, não adulterava, é um amor de pessoa. Mas eu estaria no inferno, sabe por quê? Porque as minhas práticas eram de um judeu e não de um cristão. Hoje eu entendo isso. Além de eu praticar uma fé judaica, eu ensinava a outros. Eu era um cego guiando outro cego. Qual o problema eu admitir isso publicamente? Isso vai me desonrar? Não. E em algumas coisas, com respeito à palavra de Deus, eu era conivente, eu era cúmplice. Porque a minha mente era programada a dizer, eu só obedeço. Poderoso é quem obedece, se distorcia essa palavra. Só que eu obedecia a homens e não à palavra de Deus. Hoje eu afirmo que está sendo assistido aí, e aonde tiver que mostrar, eu mostro isso para vocês. E mesmo sendo bem intencionado, eu perdi muita gente. Não ganhei alma para Jesus, coisa nenhuma. Entende o que eu estou falando, gente? Sim. E hoje as próprias pessoas que um dia eu ajudei, elas não entendem essa minha mudança. Elas dizem que eu enlouqueci. Ou é chocante demais. Poxa, pastor, o senhor ensinou uma coisa para a gente, hoje o senhor fala outra. E o que aconteceu com essas pessoas? Elas estão no mundão. Se vacinaram contra a igreja, não querem igreja nenhuma. Entende o que eu estou falando? Quantas vezes eu sabia que aquele bispo bebia, que aquele bispo andava com prostituta, que aquele bispo fazia um monte de coisa errada, mas eu vendia a ideia de que ele era um grande homem de Deus, o anjo está visitando a cidade. Eu confesso meu pecado para vocês, eu fiz isso. Ou não sabia, Eduardo? E digo até mais, pastor. Eu até falando com meu pai, com minha sogra, com minha esposa esses dias. É bom prestar bastante atenção. O pior pecado de um pastor, de um bispo, de um pregador em si, não é a bebida, não é o fumo, não é o adultério. Mas a gente fazer o que acontece aqui em Apocalipse 22, 19. E se alguém tirar alguma palavra desse livro, é isso aí. Deus tirará dele também da sua parte da árvore da vida. Lê de novo o versículo, o povo vir em casa. Está escrito, pessoal, em Apocalipse 22, 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro da profecia, Deus tirará dele também a parte da árvore da vida e na cidade santa, descrita neste livro. Quer dizer, a coisa mais nojenta que há entre um pastor não é ele pecar, ele roubar, ele adulterar, ele usar droga. É simplesmente ele distorcer a palavra de Deus. Pronto. Quer ver? Eu tenho certeza que o culto de hoje não está confortável. Tem uns que estão com a testa bem sisuda aí. Então... Graças a Deus por isso. A palavra está sendo pregada. Alguém está me assistindo e se já não desligou o YouTube, já está assim, égua, como diz Maranhense, égua que o pastor está virado. Eu não estou virado, a gente está pregando a palavra. Mas a dissensão, a discussão dentro do templo foi por causa de quê? Da palavra. Eu te digo sem ter medo de errar. A maioria dos pastores que eu conheço, tanto pessoalmente, como os midiáticos que estão na mídia, se eles morrerem hoje, eles vão para o inferno. Sabe por quê? Pastor, o senhor está julgando? Estou. Claro, é minha obrigação julgar. Não leu isso não? Em 1 João está escrito isso. Julgai se os espíritos são de Deus no nosso meio. É sua obrigação julgar os espíritos, o que falam, o que vivem. É sua obrigação julgar. É sua obrigação. Se não julga, é porque você é guiado por um espírito religioso, não da fé. Quando os judeus falaram aqui, porventura pode um demônio abrir os olhos, eles estavam o quê? Fazendo julgamento.
É isso que nós temos que fazer. Uma vez um bispo, achei ele pseudo-bispo, ele disse assim: tem gente que quer ser igual um anjo. A gente não pode ser um anjo. Finge que mesmo que eu finge que acredito. O que justifica é a fé, pô. Aquilo entrou como uma coisa azeda dentro de mim. Como assim? Então quer dizer que o fato de eu ir lá, dar um dízimo, dar uma oferta, pregar, expulsar demônio, curar enfermo, entregar a cesta básica, entregar quem tinha com o dinheiro dos outros, isso me justifica diante de Deus? Eu ir para o Monte Guararapes, eu subir um monte aqui, Bom Jesus, eu fazer 21 horas de jejum, caminhada de 40, 50 quilômetros e orar na frente do Palácio Planalto? Isso me justifica? É sério que isso me justifica? Eu praticava isso, pessoal. Até hoje eu fiz uma cirurgia de hernia inguinal, daqui a pouco vou ter que fazer a outra. Dessas caminhadas loucas. Caminhar 60 quilômetros a pé para chamar a atenção de Deus. Tal. Isso é judaísmo, gente. Isso é penitência. Eu estou querendo carregar a cruz que Jesus já carregou. Viu como era judeu? Viu por que eu estava indo para o inferno? E eu achava que aquilo ali é que chamava a atenção de Deus. Aquilo ali é o que me justificava diante de Deus. Não é. O que me justifica diante de Deus é eu crer que teve um homem chamado Jesus o Cristo, que morreu por mim na cruz, pagou os meus pecados na cruz, ele é de fato Filho de Deus, ele morreu, ressuscitou, está vivo e voltará. Quando eu creio nisso e passo a praticar a sua palavra, eu sou justificado, estou perdoado dos meus pecados. Só isso e nada mais. Vou orar? Vou. Vou jejuar? Vou. Vou dar o dízimo? Vou. Mas como disse Eduardo, de boa, de livre e espontânea vontade, sem nenhuma barganha. Certo? E qual é a oferta, qual é o sacrifício, a penitência, entre aspas, que eu tenho que pagar hoje? A abnegação, o sacrifício do teu corpo. Não é sair se autoflagelando, fazendo longas caminhadas, longas orações de jejum, levantar de madrugada para orar. Nada disso. Nada disso. É você sentir ódio e controlar o seu ódio por amor à palavra de Deus. É você negar a sua vontade. Esse é o sacrifício do cristão hoje. Ajudei vocês? Isso está escrito em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, corpo. Então, se eu e o Daniel aqui fizer um esqueminha que todo mundo faz, vou assinar aqui uma nota fria aqui, aí vai sobrar 1.200 conto, 600 para tu, 600 para mim, tu não conta nada para o Daniel, ninguém vai saber. Aí nós levamos o dízimo, vamos ajudar o pastor lá. Não. Vou fazer isso não. O Alessandro quer fazer, faz sozinho, irmão. Conta comigo não. Isso é sacrifício. Esse é o sacrifício do cristão hoje. Eu ajudei vocês, pessoal. Falar e viver a verdade. Entenderam bem? Só que você vivendo isso, você vai criar o quê? Atritos, inimizades. Ajudei você, gente. Então, não normalize pregações, principalmente de pastores midiáticos. O diabo tem interesse que os pastores, os que não pregam mais o evangelho puro, estejam na mídia, porque eles influenciam massas. O diabo quer almas. O diabo tem interesse. Pessoal, posso ser sincero? Vou dar um testemunho pessoal, aqui em Vitória do Antão, aqui, nessa cidade aqui. Uma vez um demônio manifestou e falou assim para mim, eu estava terminando a reunião, aí eu fiz aquela perguntinha clássica, se você morrer hoje, para onde vai a sua alma? A mulher estava sentada, manifestou o demônio. E o demônio falou assim, para de falar a verdade. Por que tu não cala a tua boca? Desse jeito, senhor. Aí, eu falei assim, por quê? Por que tu não faz o que a maioria dos teus colegas fazem? Deixa de ser idiota. Faz o que todo mundo faz. O quê? Aí o demônio falou, fala que Deus é com eles, que todo mundo é de Deus, que eles são uma bênção, que a bênção vai chegar neles.
O demônio falou assim, ó, eu encho esse teu altar de oferta e encho essa igreja rapidinho para você. Eu falo isso diante de Deus e Ele confirme na sua consciência se eu estou falando a verdade ou não. Porque se eu estou, Ele confirma que o que eu estou falando aconteceu, não estou inventando. Eu falei assim, e o que você me dá para o demônio? Na época eu entrevistava o demônio, hoje não. Eu te dou mulher, um bom carro, e te levo bem perto do teu líder, para bem perto do teu líder, que eu não vou falar, meu antigo líder, né? Líder. Empresa tem líder. Cristianismo não tem líder. Deixa para lá isso aí. Deixa para lá, né? Deixa para lá. O fato é o seguinte, eu te coloco bem perto dele rapidinho e faço te consagrar em abispo, bem rápido. E de fato me ofereceram isso, se eu calasse a boca. Aqui em Caruaru, aqui, ó, eu falo, Alessandro, não tem mais lugar para você em Pernambuco. Finge que me ama, que eu finge que acredito. Daqui a pouco já tem uma ordem aí para as primeiras aí para São Paulo não está cá. Lá vão te consagrar bispo, tem um monte de bispo te pedindo, fica quieto. Deixa a bagunça, deixa a roubalheira, deixa a coisa errada. Entendeu? O fato é o seguinte, pessoal, o demônio fala assim, a tua mulher nunca vai descobrir e você vai ter tudo. E depois eu levo a tua alma para o inferno. E aí eu usei as palavras, né? Arreda Satanás. Porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele dará culto. Quando eu falei isso, o demônio falou assim, que ele caiu de joelho com essas palavras, e ele falou assim, eu nunca vou te deixar em paz. Aonde você for, eu vou te perseguir. Dito e feito. Pessoal, com o que eu aprendi e vivi, quem me conhece sabe. Quem me conheceu antes sabe. Em algum lugar eu passei, vocês viram a igreja vazia? Era sempre como? Como é que era lá Afogados, Daniel, que tu ia lá? O Jordão, pergunta para a Daniela como é que ficou o Jordão. Caruaru, então, sem ônibus, não odiava ônibus, sem nada. Às vezes eu pergunto, será que o diabo não me dava uma forcinha? Mas é que eu prometia, hoje eu vou te dar a Bíblia, hoje eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, as pessoas por causa disso. Mas aonde eu passei tinha isso aqui, ó. Uns me amavam, outros me odiavam. Uns, não, pastor Alessandro põe dúvida no povo, ele coloca dúvida, ele coloca medo, ele é grosso, ele é ignorante. Uma vez até um bispo falou assim, como é que os pastores falam que o Alessandro é ignorante, ele é grosso, e onde ele vai a igreja enche? O povo gosta dele. Porque quem é grosso e ignorante, o povo não gosta. Mas quem é que chamava de grosso e ignorante, de louco e de endemoniado até? Quem é que chamava? Os religiosos. Entenderam bem? As pessoas que pensavam, elas diziam assim, não, espera um pouquinho, o pastor tem um excesso dele, ele é brabo, mas ele fala a verdade. Então, gente, isso você vai passar. Eu estou contando isso para vocês, para que se você já está passando, você não fique tentando achar que você é o culpado, viu, Sr. Edmilson? Porque é isso que o religioso, ele quer que o senhor se sinta culpado por ser verdadeiro. Entende, meu anjo? A senhora está querendo fazer o que é certo, aí começa a te desprezar, começa a te tratar como leprosa, te olha de cima a baixo, quer nem conversar contigo, querem te expulsar da sinagoga, como expulsar o cego. Minha irmã, fique em paz, só está fazendo o que é certo. A senhora aquilo ali não é os religiosos te expulsando, é Jesus te libertando. Eu estou ajudando vocês, pessoal, não tenho medo, gente, coragem, Deus é contigo. E é melhor agradar a Deus do que agradar? Então, se eu quisesse encher isso aqui rapidinho, vocês acham que eu não tenho técnicas para encher? Será que a gente aprendeu, Dado? A gente aprendeu ou não aprendeu? Vocês querem que encha rápido? Vocês querem que eu enrique rápido? Ficar riquinho rapidinho? Pessoal, eu sei fazer, gente. Eu sei fazer. E muito bem, viu? Eu era bom. Modéstia à parte, eu era bom nisso. Não quero mais. Eu não quero mais, pessoal. Como eu já sempre falei para vocês, isso vai me escravizar.
eu vou escravizar vocês. Então hoje, às vezes eu sei que eu cometo excessos, eu reconheço. Eu reconheço, pode ter certeza que eu reconheço. Mas a minha maior preocupação é que vocês não passem pelo que eu passei. Porque vai ter arrependimentos que eu vou levar para a sepultura. Não tem. Então, o que eu puder hoje evitar que as pessoas que me dão oportunidade para falar com elas, para que elas não passem pelo que eu passei, eu vou falar. Certo? Então, nós vamos falar com Deus agora e eu te aconselho o seguinte. Peça para Deus. E eu sempre falava isso e isso aconteceu comigo, ó. Eu sempre ensinei as pessoas a orar. Ao invés de você ficar ali fazendo aquela oração que você aprendeu, aquela decoração toda, aquela decoreba toda, seja mais direto. Meu Deus, eu não quero ser religioso. Eu não quero ser evangélico. Eu não quero ser crente. Eu quero ser de Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito de Deus, pela mente de Cristo. Porque está escrito, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Será que nós não estamos sendo guiados por um espírito religioso, conforme eu já fui? O espírito religioso, ele escraviza a pessoa para atender a... Como é que eu posso usar a palavra? Para atender às ganâncias, necessidades da instituição religiosa. O espírito da fé faz você cuidar de pessoas. Eu não cuidei da minha mãe, eu não cuidei da minha filha, eu tenho sequelas profundas por seguir a um maldito e desgraçado espírito religioso. Eu não quero isso para vocês. Aonde tu dá atenção à família, tu cuidar da mãe, Aline, tu cuidar da tua filha, aniversário de 15 anos da minha filha eu não fui, porque quem é da fé nega a família. Sendo que a Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da própria família, negou a fé. Minha mãe morreu à míngua e eu não fiz nada por ela, em nome dessa maldita fé que me ensinaram. Minha filha não fala comigo, minha filha simplesmente não quer falar comigo, e eu não tenho como falar nada para ela, porque a culpa é minha. A culpa é minha. Eu não ia ver ela. E quando eu ia mais por obrigação. E ali sempre estressado, e no celular, e preocupado com a igreja. Entende por que eu digo para vocês que se eu morresse eu estava no inferno? Porque eu era pior que o ímpio, de pastor. A igreja cheia, expulsava demônio, beleza, viu? Eita bicho, para expulsar demônio era eu. Daniel sabe disso. Olha, fazia uns milagres, pegava cada testemunho, mas a minha vivência era vida incondicional, escravo da igreja. Para viajar tinha que pedir autorização. Tinha hora para ir, hora para voltar. Não chora, porque é assim mesmo. E se tu demonstrasse um choro, tu não estava mais na fé. O dia que eu fui pedir para cuidar da minha filha, que estava com depressão, desejo de suicídio, eu fui excomungado da igreja. Fui tratado como qualquer coisa. Ali eu me libertei, porque eu pensei, eu ajudei a filha dos outros, e não vou ajudar minha filha? Fui acusado de ter inventado a doença dela, para poder voltar para o meu estado. Esse é o espírito religioso. Sirva ele para você ver. O dia que você quiser rejeitar, ele vai te perseguir. É isso, pessoal. Estou falando mal de alguém? Não, estou contando a minha experiência para que vocês não passem por isso. Questionem. Questionem. Eu estou pregando aqui, eu gosto do Alessandro, ele é gente boa, Muito bem. Então, separa o pessoal da palavra. A palavra tem que estar acima da amizade. Agora questionem. Se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse alguma coisa de vocês, eu estaria falando isso? Não. Questionem. Questionem. O questionamento é que liberta. O questionamento é que faz você enxergar luz nas coisas. Mas se a gente disser amém a tudo, pessoal, eu tenho sequelas gravíssimas de ter seguido um espírito religioso. E hoje eu afirmo para vocês, sem ter medo de errar. Se eu morresse há 5 anos atrás, de pastor, eu estaria no inferno.
É assustador para vocês ouvirem isso, né? Mas eu estaria. Pastor, o senhor estava adulterando, o senhor estava roubando oferta, o senhor enricou? Não. Mas eu estava vivendo e ensinando heresias. Eu estava negando a Cristo nas minhas pregações. Eu estava ensinando que o justo não vive pela fé, o justo vive pelas obras. Sendo que a Bíblia fala que ninguém é salvo por obras, mas é salvo que é um dom de Deus e é dado pela graça, não por obras. Fique em pé, por favor. Pronto, já sei. A palavra de hoje vai dar celeuma. Sabe o que é celeuma, senhor Diniz? Não. Discussão. Aí dá um debate da bexiga. Mas tudo bem. Para não ter debate é muito simples. É eu não pregar o que tem que ser pregado. É o único jeito de não ter debate. Mas eu fico em paz, pessoal. Eu tenho paz, sabe por quê? Primeiro, por causa da consciência. A paz é na consciência mesmo. De saber que a gente não estou mais usando de artimanhas para quase que te obrigar a vir à igreja. Não estou usando de artimanhas para te obrigar a dar dízimo e oferta. A gente apenas está pregando o que está escrito. Mas essa divergência, não brigue, não discuta. Tem que acontecer, dona Cláudia. Tem que acontecer. E é bom que aconteça. Mas a partir de hoje, saiba questionar. Saiba questionar o que aquele bispo, aquele pastor prega, gente. Certo, pessoal? Saiba questionar. Repitam comigo assim de novo, ó. O espírito religioso, defende por defender. O espírito da fé, julga todas as coisas. Pronto. É aquela pessoa que defende um político e nem sabe por que defende. Só defende. Mas por que tu vota no fulano? Ah, porque eu sou assim mesmo. Mas por que tu vota no Beltrano? Ah, porque eu sou de esquerda. Meu coração vermelho. Não é o fanático do futebol assim? É isso, gente. Entende? Nem sabe por quê. Não há uma razão. Ou os fatos mostram que aquele candidato, ou aquela igreja, ou aquela coisa, não é digno nem de ser defendido. Ele deveria ser condenado publicamente, exposto. Mas a pessoa defende. E fala mal para tu ver. Fala mal não. Mostra a verdade para tu ver. A pessoa fica brava contigo. Isso é fanatismo. Feche os seus olhos, por gentileza, minha gente. Por um momento, assim como começamos, eu quero terminar. Deixa eu fazer uma oração por vocês. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que não é fácil. Imagina as pessoas me ouvindo agora, eu dizendo assim, eu estaria no inferno se morresse como eu estava 5 anos atrás. Elas vão dizer assim, mas como? O pastor vivia sempre rodeado de pessoas, com igrejas lotadas, com carro importado, era bem quisto, era bem disputado. Mas aí que está o engano da religião. A religião trabalha com exibicionismo, com megalomania, cara. A religião trabalha com isso. O espírito religioso é isso. É viver uma aparência. Já o espírito da fé, o Senhor avisou. Não julguei segundo a aparência, mas pela reta justiça, quer dizer, pela prática da pessoa. E às vezes eu falo isso, meu Deus, não é nem para que as pessoas venham à igreja, porque eu sei que eu mais perco do que ganho com isso. Eu falo isso por ser honesto, para que as pessoas não passem pelo que eu passei, para que elas não fiquem alienadas, sejam livres. O nascido de Deus, minha gente, diz a palavra de Deus, não é julgado por ninguém. Mas o nascido de Deus é Ele quem julga todas as coisas. Cabe a você julgar tudo que foi pregado aqui. O que o Eduardo falou, o que a dona Ana falou, o que outros falaram. Cabe a você, a partir de hoje, cada pessoa que, principalmente, que fala da Bíblia, fala o nome de Deus, o nome de Jesus, cabe a nós julgarmos
o que aquela pessoa diz. O Espírito Santo está aqui. E eu tenho certeza, meu Deus, que essa palavra talvez é para uma pessoa aqui, que está sendo rejeitada, desprezada. Pelo quê? Ela está roubando? Ela está enganando? Ela está prejudicando alguém? Não. Ela está se libertando. A luz chegou nela. Ela está querendo fazer o que a palavra de Deus diz. Então os homens se levantam contra ela e a julgam de endemoniado, de perturbado, de maus olhos, julgam dela de ser muito santinha e dentre outras coisas. Meu irmão, minha irmã, a você que está passando por lutas, perseguições, tribulações por causa da sua fé, a você, eu faço você lembrar das palavras do Senhor Jesus. Se chamaram o dono da casa de Belzebu, que dirá os seus domésticos? Se você está sendo rejeitado, até ridicularizado por conta de praticar a palavra de Deus, criando confusão por causa da palavra, se alegre, porque o céu está em você. Fale com Jesus aí agora. Fale com Ele. Converse com Ele da tua maneira, dos teus jeitos. Isso, pessoal. Eu te peço, meu Senhor, dê-nos coragem. Dê-nos coragem para assumirmos a nossa fé. Nos dê coragem para praticarmos a fé. Nos dê coragem, meu Deus, para fazermos o que nós temos que fazer. Dê-nos coragem para fazermos o que temos que fazer. Dê-nos coragem para darmos a outra face, para negarmos a nós mesmos. Dê-nos coragem para dizer não quando todos dizem sim. Dê-nos coragem, meu Deus, para assumirmos a nossa fé neste mundo. E não deixe a gente se intimidar pela pressão dos homens. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não nos dá espírito de covardia, mas o Senhor nos dá espírito de poder, de autonomia, de capacidade de praticar. Meu irmão, minha irmã, você tem capacidade de praticar a palavra de Deus. Você tem capacidade para viver a fé. Deus é contigo. Não tenha medo. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a sua alma. Não tenha medo daqueles que podem até te prejudicar, te denegrir, te difamar, te fazer perder o emprego, mas aquele que é contigo é maior. Maior é o que está contigo do que aquele que vem contra você. Então venha, Espírito Santo, agora e aviva a nossa fé, vivifica a nossa fé. Dê-nos coragem para vivermos a fé, para praticarmos a fé. Dê-nos coragem para continuar, mesmo diante das pressões, das tribulações e lutas, em o nome do Senhor Jesus. Do teu amor por mim, e as provas já me são suficientes. Cante orando essa canção e renove a sua fé para ir até o fim. Não posso desistir agora. Não posso desistir agora. Não posso ir, nem vou parar. Ajuda-me, sustenta-me. Contigo eu sei que vou continuar, cumprindo teu chamado. Eu sei que os teus planos não podem ser frustrados. Continuar, cumprindo teu chamado. Vou continuar fiel a ti até o fim. Me leva, me
leva, ó Deus, me leva a ser como tu és, permanecendo aos teus pés. Me leva a todas as nações. Eu não me calarei, Senhor, diante das pressões. Vou continuar cumprindo teu chamado. Vou continuar fiel a ti até o fim. Vou continuar cumprindo teu chamado. Vou continuar fiel a ti até o fim. Por isso, meu Deus, dê-nos coragem. Nós não queremos ser crentes. Nós não queremos ser evangélicos. Nós não queremos ser frequentador de igreja, animador de culto evangélico. Não, meu Deus. Nós somos diretos. Nós queremos o teu Espírito. Guia-nos de acordo com a tua vontade. E se for para fazer parte das minorias, que assim seja. Mas não queremos entrar pela porta larga, que espaçoso é o caminho e que conduz à perdição, onde muitos, o Senhor disse, acertam com ela. Queremos acertar a porta estreita, que apertado é o caminho, sinuoso é o caminho, que conduz à vida eterna. Meu irmão, minha irmã, receba a força para continuar, receba a coragem e a certeza que você não está aqui ou falando no ermo, no nada. Existe alguém que te ouviu, que te recebeu e está em você. O Senhor Jesus. Aleluia. Hoje você é livre, livre. Curta essa liberdade que o Senhor Jesus te deu na cruz, para ser guiado pela sua consciência, não mais pelos homens, não mais por um sistema, um espírito religioso. Hoje, o árbitro, o juiz no seu coração, não é a doutrina da igreja. Hoje o juiz, o árbitro no seu coração é a sua consciência, é a paz de Cristo. Aleluia, aleluia. Isso é libertador, pessoal. Essa é a liberdade que Jesus veio nos dar. Cuidemos-nos apenas de não usarmos desta liberdade para dar ocasião à carne. Já que não tem mais nenhum pastor me cobrando de evangelização, então não vou evangelizar. Já que não tem mais nenhum pastor me cobrando de ir à igreja, então eu vou quando eu quiser. Não, eu não vou usar dessa liberdade para dar ocasião à minha carne. Pelo contrário, eu quero continuar usufruindo dessa liberdade. Recebam a presença de Deus, recebam paz e a certeza que Deus é contigo. E se você crê, diga que assim seja, e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Senta só um momentinho, gente, por gentileza. Se você tem a sua oferta e quiser dar, ou quer entregar o seu dízimo, por gentileza, fique à vontade, coloque aqui dentro do gasofilácio. Só vou dar um recado rapidamente e vamos encerrar a reunião. Certo, minha gente? Domingo que vem nós vamos ter a nossa... Você sabe que a palavra Santa Ceia veio do catolicismo, né? Os cristãos chamavam o evento... A distribuição do pão. Os cristãos chamavam o momento de comunhão do pão, partir do pão. Aos poucos nós vamos estabelecer esse nome. A nossa Santa Ceia vai começar a se chamar partir do pão. Aos pouquinhos. Não se muda uma cultura da noite para o dia. O culturalmente é chamado de Santa Ceia. Mas nós vamos batizar de partir do pão. Então domingo agora é dia de partir do pão. Domingo que vem. E nós vamos preparar
as duas ofertas que os cristãos preparavam. A oferta que demanda disposição, nós vamos convidar uma pessoa para estar com a gente, ceando com a gente, certo? E a oferta que demanda a condição, que é aquela que você propõe no coração, segundo a sua condição, secretamente você traz a sua oferta de acordo com a sua condição. Certo, minha gente? Meu amigo, o seu Ricardo, desculpe. Não. O que o senhor ia falar? Fique à vontade agora. Não, é só para mim não perder o cara. Na manhã eu venho conversar com o senhor. Ah, mas não era uma opinião sobre a reunião? Oi? Amanhã eu converso com o senhor. Ah, você quer falar pessoalmente? Pessoalmente. Então, show. Mas se quiser falar agora... Não, pessoalmente. Mais alguém, pessoal, que queria falar? Eu tenho só uma coisa que eu tinha dificuldade, graças a Deus me libertei, eu cresci muito depois disso. Eu não queria colocar no evangelho o meu achismo. Isso. Porque fica muito forte o que a gente acha do que realmente está escrito. Talvez o negócio que é muito comumente empregado nas igrejas aí é não julgue, não condene, não aponte o dedo. Porém, naquele em 1 Timóteo fala que quando o irmão pecar, repreende em público, para que os outros também tenham temor. Então, é difícil pegar alguém, fulano errou. Na igreja primitiva se fazia isso. Na verdade, quando falam assim, não julgueis, é uma distorção. Quando que eles julgam, né? Quando a Bíblia fala assim, Jesus disse, não julgueis para não ser julgado, é o seguinte, o irmão Ricardo pecou. Aí eu vou lá e julgo o seu Ricardo não vale nada, não presta, nunca muda. Eu estou julgando. Outro já está condenado, não tem jeito para você. Então o julgamento condenatório. É isso. Eu estou julgando, estou estabelecendo uma sentença para a pessoa. Quando a Bíblia fala em 1 João, julgai se os espíritos, ou provai se os espíritos são de Deus, julgar quer dizer no sentido assim, examinar. Por exemplo, assim, rapidinho pessoal, rapidinho. Isso eu aprendi lá na 3ª série, eu tinha 7 anos, na aula de educação moral e cívica. Não existe mais essa matéria. O tema da aula era uma aula por semana, era a aula que eu mais amava. A professora ensinou assim, senso crítico. Eu nunca, veja, eu tinha 7 anos, eu nunca mais esqueci aquela aula. Aquilo entrou na minha mente. Ela levou um telão, aí mostrou umas propagandas da época que era febre. Os mais antigos, assim, nossa, Alfredo, seu Edmilson, os moços aí não vão lembrar, não, eu não lembro, que tinha aquela propaganda, me dá danoninho, me dá danoninho, ó, todo mundo já sabe aqui, ó, os veacos, tu tá na lista deles. Propaganda da Batavo e tal. Aí tinha aquela propaganda da Coca-Cola, do Urso Panda, que refresque sua vida. Ela botou essa propaganda, febre na época, lembra? Era febre na época essas propagandas. Aí ela botou assim, por que eu tenho que tomar Danoninho? Por que você tem que ir lá no mercado pedir para o seu pai, para sua mãe, mãe, me dá Danoninho? Só porque está na televisão? Só porque a música é bonita? Só porque aparece uma criança comendo Danoninho? Por que eu tenho que beber Coca-Cola? É sério mesmo que Coca-Cola refresca a minha vida? Só porque ela é gelada? Ela falou, você tem que questionar. Porque se você for bem, a Coca-Cola faz mal para a saúde. Ninguém acreditou no que a professora falou. Mas aquilo ficou em mim. Então, ainda que seja uma propaganda bonita, ainda que seja uma coisa bonita, você tem que questionar. Aí ela botou também, vista All Star. Lembra da propaganda do All Star? Que era a Tina Turner que fazia, lembra? Eita, a gente, né? Depois a gente conversa aí. A gente tá ficando, ó, só Deus. Que era até a Tina Turner que fazia a propaganda. A Tina Turner era, ela era top da época. Né? Lembra? Então assim, aí a Tina Turner que fazia a propaganda do All Star, calce All Star, então All Star ficou o tênis da elite da época. Nós que era pobre usava quichute ou conga. Mas os ricos, a nata usava a Deise, assim, entendeu? Esse pessoal assim, burguesinha, entendeu? Usavam All Star. Nós era quichute e o bamba. Lembra, seu Duval? Então, e ela perguntava, por que eu tenho que usar? Então, é isso, gente. Senso crítico para tudo, pessoal. Por favor, quem não tem senso crítico é alienado, é manipulado. Torna-se escravo. Torna-se escravo. Tá bom, pessoal?
Fique em pé, por gentileza. Desculpem alguma coisa. Aí amanhã só vem, então a gente conversa, cara. Tá? Mas se eu interrompi alguém assim, era só para não perder o time da mensagem, mas sempre... Mas pastor, ainda usei o conga, né? Como? Conga. Usou mais O que, meu amigo? Conga ao colo. Foi. Aí ele tinha o solado branco. Solado branco, todo preto. Aí era azul preto, né? Era azul, preto. Estava no 7 de setembro. Agora o senhor desenterrou o museu aí. Tá. No 7 de setembro, exatamente isso. Era marcado. Exatamente isso. Olha, e aquilo dava um chulé desgraçado. Chega, pessoal. Vamos parar aqui, senão... Ei, Edmilson, a gente vai abrir um museu aqui, vai sair cada coisa aqui, meu amigo. Deixa quieto, aqui dá um chulé desgraçado. E o que chuta, então? As graças a Deus. Então, gente, assim, senso crítico para tudo. Para tudo, gente. Por favor. Tem que haver. Principalmente para com a palavra de Deus. É até assim, pastor. O senhor está falando alguma coisa. Aí eu critico. A gente vai ter que chegar a essa crítica Sim. pelas questões que a gente recebe. A gente recebe muita informação. E maturidade é o seguinte, não é porque o senhor divergiu de mim, não é porque o senhor criticou uma coisa que eu falei, divergiu, aí teve um debate, eu vou então, aí eu sou religioso. Isso é oferenda endemoniada. Pronto, o religioso sou eu. Né? Não, a gente pode continuar divergindo, a gente pode não chegar a um acordo em ideias e se respeitar mutuamente. Pronto. Isso é maturidade. Mas outro dia a gente fala mais sobre isso. Tá bom, pessoal? Feche os seus olhos, por favor. Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela tua direção, pela tua orientação. Eu só peço que o Senhor nos guarde, nos proteja. Quando digo proteger, é sim, claro, de acidente, assalto, essas coisas. Mas principalmente, nos ajuda a nos proteger do espírito religioso. A guardar a tua palavra dentro de nós, porque tudo coopera para que a gente esqueça sua palavra. Quando não, nós vivemos na época da apostasia, onde muitos vão abandonar a fé por darem ouvidos a ensinamentos de demônios. Então nos ajuda, nos proteja e não nos deixa cair em tentação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe, pessoal. Vão com Deus. Tenham todos um bom dia. Desculpem alguma coisa que certamente teve, mas Deus abençoe.